Deixa eu só começar ali, deu ok. Então, antes de eu começar a aula, meu nome é Edmarise Barney, né? Nossa disciplina. Deixa eu só pegar lá o material, né? Deixa eu só entrar lá no material da aula de vocês. FAESP, FACET, psicologia. Deixa eu só achar aqui o material, só um pouquinho. Ah, tá aqui. Pessoal, a nossa disciplina, então, é psicologia organizacional, tá? Nós teremos 2 encontros, tá? Nós teremos aqui 2 encontros, um é hoje e o outro é na semana que vem, tá? Pessoal, às 20 horas, tá? Porque antes eu dou aula, tá? Então, eu dou aula das 19 às 20. Então, entrem às 20 horas, tá? Antes eu não tenho como entrar, porque eu tô dando aula, né? Eu dou aula das 19 às 20. Então, nós teremos, então, um outro encontro na semana que vem, deixa eu achar o meu calendário, que é dia 10, tá? Primeiramente, antes de eu começar a falar um pouco sobre os conteúdos, eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, tá? Alguma dúvida em relação às atividades, tá? As atividades que foram solicitadas lá. Alguém tem alguma dúvida, tá? Com dificuldade aí de fazer as atividades, pessoal? Tá? Tá tranquilo mesmo? Ou vocês querem que eu explique atividade por atividade? O que, que vocês preferem? Ó, Amanda, cadê a Amanda Coelho aí? Ó? Vocês preferem que eu explique cada atividade ou tá como diz a galerinha aí, tá de boa? Precisa explicar as atividades? Deixa eu até ver aqui. Então, a primeira atividade era para explicar sobre a questão do papel da psicologia organizacional e o papel do psicólogo neste contexto. Tá? Eu pedi lá para escrever 10 linhas, lembrando sempre em colocar a fonte. Então, se você pesquisou, fez uma síntese, fez o resumo, alguma coisa, você coloca lá sempre a fonte, tá? Então, essa foi a primeira atividade. Alguém tem alguma dúvida dessa atividade, pessoal? Não? Então, eu vou explicar lá a primeira aula, tá? Então, na primeira aula, o que nós vimos lá na primeira aula?
Nós vimos lá a questão do que é a psicologia, a definição de psicologia aqui. Então, o que é a psicologia? Durante muitos e muitos anos, a psicologia, ela foi definida, tá, como o estudo da alma. Ah, colegas, outra coisa, vocês podem interferir, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode fazer perguntas na hora, ou escreve aqui no chat, ou pode liga o microfone e diga, ó, professora, eu quero falar. Não tem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade. Então, durante muitos e muitos anos, a psicologia, ela foi definida. Vamos ver se não tem nenhum aluno perdido aqui. Antes que eu comece. Acho que não. Né? Não, não tem ninguém perdido, não. Então, durante muitos e muitos anos, a psicologia foi definida como o estudo da alma. Só que isso não tinha como comprovar. Daí ela passou, foi feito pesquisas através do Watson, Skinner, Pavlov, e ela passou, então, a ser o estudo do comportamento. Tá? Então, ela vai estudar os sentimentos, a razão, enfim. O que é a organização? A organização é onde tem duas ou mais pessoas reunidas com um objetivo em comum. Pode ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser um condomínio, pode ser uma igreja, pode ser qualquer organização. Organização quer dizer aqui de uma maneira geral, né? A organização ela, né, quer dizer aqui de uma maneira geral a organização, tá? Então, nós temos que pensar qual é a importância da psicologia dentro das organizações, qual é o papel dela dentro das organizações, tá? A psicologia, ela vai atuar, né? Ela vai atuar no comportamento humano, na questão do comportamento humano. Ela vai trabalhar nas questões humanas, sociais, na interação, E a organização, de uma maneira geral, né? A organização, ela vai ter aqui uma questão, né, relativa, ela tem o quê? Um objetivo. Tá? Então, qual é o foco da psicologia dentro das organizações? Ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar a interação. Ela vai trabalhar a formação, né? A formação dessa pessoa. Ela vai trabalhar a interação, a integração, os relacionamentos, o foco. E cada vez mais a psicologia hoje cada vez mais hoje a psicologia ela é necessária dentro das organizações. Nós estamos vivendo, caminhando dentro de a modernidade, a questão da modernidade, dos avanços, dessa rapidez que as coisas estão acontecendo, essas mudanças no planeta, tá? Cada vez mais o ser humano precisa do apoio emocional. Logicamente, nós temos que entender uma questão, que a psicologia, ela não vai fazer terapia dentro das empresas, não é esse o papel dela. Se algum colaborador, algum funcionário precisar de terapia,
É feito o encaminhamento. Eu já conheci empresas de terem terapeutas dentro da organização, dentro da empresa, né? Mas isso não é o ideal. Mas nós podemos estar criando o quê? Grupos de apoio. Criando grupos de apoio. Nós temos muitos casos hoje, né, de depressão, de tristeza. Nós estamos vivendo um momento de muitas perdas, né? Muitas pessoas deixando o planeta Terra, enfim, né? Então, é muito importante o papel da psicologia nestas questões de trabalhar aqui a questão do foco, as questões de conflitos, as questões de apoio, de mudanças, enfim, né, todo esse processo, tá? Nós não podemos esquecer aqui, a questão aqui de que a área de gestão de pessoas, ela precisa trabalhar o quê? Agregar pessoas, acompanhar, reter, recompensar, orientar e desenvolver. Então, as empresas inteligentes, elas não contratam só uma pessoa. Então, tem muitas empresas, qualquer coisa manda embora. Manda embora. Eu vou trocar. Não investe. Tá? Só que existe um custo-benefício muito alto. Quando você demite uma pessoa e quando você admite. E às vezes a empresa faz isso. Demite uma pessoa, demite outra, daí fala assim, meu Deus, por que eu fiz essa troca? Então, nós temos que pensar o quê? Que uma empresa inteligente, ela investe na sua equipe. Tá? Ela investe, e aí entra o quê? Entra o papel da gestão de pessoas, entra o papel do psicólogo organizacional, junto com toda a equipe, de verificar, de analisar isso. Eu nunca esqueço, quando eu trabalhava numa empresa, na área de RH, e eu que coordenava os office boy, né? Que hoje eu nem sei mais se tem isso. Hoje é motoboy, né? Enfim. E todo dia eu arrumava a pastinha, ele ia tão arrumadinho, eu lembro dele até hoje. Hoje ele tá um moço tão bonito. Ele ia todo arrumadinho, a mãe dele arrumava ele, né? E eu arrumava a pastinha para ele ir para o banco. E, sabe, eu olhava para ele, eu pensava, meu Deus, mas esse menino tem potencial, né? E não era uma empresa, era uma empresa de média para grande, mas ela não tinha o processo de recrutamento interno, tá? E eu olhava para aquele menino e daí um dia eu cheguei para minha chefe, eu disse, nós precisamos dar uma chance para esse menino. E hoje ele é um empresário, né? Ele tem uma pequena e microempresa, tá? Então, é nesse sentido, Cada vez mais as empresas, elas vão precisar de pessoas proativas, de pessoas capazes de resolver, E principalmente de pessoas que tenham eu diria, um poder egóico. O que é esse poder egóico? Tá? O que é esse poder egóico? O poder egóico, tem muita gente que se engana com a questão do poder. Tá? Poder não é eu mandar. Tá? Tem muita gente que manda e não tem poder. Tá? Igual o marido, né? O marido acha que ele manda e tem poder. Não. Ele não tem nem poder e nem manda, ele acha, né? Porque quem manda é a mulher, não é assim, pessoal? Não sei, né? Estou brincando um pouco com vocês, tá? Então, o que é esse poder egóico? É a pessoa que ela consegue, né?
É bem isso, Fran, né? Eles pensam que mandam, né? Tá? Então, o que que acontece aqui? É aquela pessoa que não faz mal se mudar, tá? Ela já vai lá, ela se desmotiva um pouco, mas ela tem poder egóico. E eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, colegas. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos ter poder egóico, ter reserva de poder egóico, tá? Ter reserva de poder egóico. Então, tem pessoas assim que saem de casa, tem sol. Ai, que sol quente. Aí que chove. Ai, tá chovendo. Tudo reclama. Não. É? Nós temos que ser pessoas críticas, reflexivas, com visões lá na frente, mas nós temos que ter poder egóico, nos adaptarmos às mudanças. E tem que ser rápida. Nós não temos mais tempo para pensar. O mundo mudou. Faz tempo já que o mundo mudou. Tem muita gente que acha que o mundo mudou por causa da pandemia. Não, o mundo vem mudando faz tempo. Tá? Nós é que não fomos percebendo. Então, o mundo moderno, ele está exigindo um poder egóico. Então, por isso, né, da importância das instituições, das empresas inteligentes, das empresas inteligentes, elas investirem nas pessoas, investir no autoconhecimento, tá? Investir no teu autoconhecimento. Então, isso é de grande importância. Então, a empresa, ela precisa trabalhar essa questão aqui, de agregar pessoas, de trabalhar aqui a questão do investimento, em relação às pessoas. Tá? Então, a população hoje, de maneira geral, precisa, e os funcionários também, precisam hoje de apoio nesse sentido. Tá? Bom, essa era a aula 1. Tá? Eu estou lá na aula 2, tá? Que eu vou falar um pouco sobre a questão da aprendizagem. Colegas, eu sinto muito dizer uma coisa franca para vocês. Quem não quer aprender, hoje está ferrado. Tá? Tudo. A aprendizagem, ela é diferente de informação. Tem muita gente que tem muita informação. Tudo que você vai falar tem uma explicação. Tudo que você vai falar, ela tem uma explicação, mas ela não tem conhecimento. Tá? Conhecimento. O que é conhecimento? Só é conhecimento quando eu mudo o meu comportamento. Só quando eu mudo o meu comportamento. Se eu não mudo o comportamento, eu tenho o quê? Um monte de informação inútil. Tá? Um monte de informação inútil. O exemplo mais claro do mundo é a questão do lixo. Até o papagaio sabe que o lugar do lixo é no lixo. E tem gente que não coloca no lixo. Tá? Então, o que é conhecimento? Conhecimento é quando eu incorporo aquela informação e eu mudo, Eu transformo aquela informação, tá? Eu transformo aquela informação. Pessoal, as empresas que investem em aprendizagem, elas estão ganhando, tá? Existe um livro que, deixa eu ver se eu coloquei ele por aqui, acho que não. Existe um livro que se chama A Quinta Disciplina, que vai falar sobre a questão
da aprendizagem compartilhada. Então, tem empresas que, quando você fala assim de formação continuada, eles acham que tem que trazer um bambambam de outro planeta, né? Às vezes esse bambambam só vem atrapalhar. Tá? É aprender com os pares. A empresa inteligente, ótimo, Eliane, muito bom, tá? Muito bom, excelente, tá? Que bom. Tá? As empresas inteligentes, ele vai abrir para quê? Para o processo de aprendizagem, aprender com os pares. Eu vou dar um exemplo agora, né? Eu e as minhas irmãs, a gente está aprendendo a fazer pão. Inclusive, eu estou com um lá que deve estar querendo ir para o forno. Então, sabe, é muito bacana essa interação entre a gente, né? Nós não podemos nos visitar, tá? E aí nós resolvemos agora trocar receitas. Nós não falamos, né? Porque eu não falo da situação de hoje. Eu vivo alheia a ela, não assisto jornal, eu não quero papo sobre isso, tá? Então, estou fora, estou alheia, né? Claro que eu, né, tomo meus cuidados, eu faço a lição de casa, mas eu fico alheia disso. Então, a questão né? Então, olha que bacana. Então, a mesma coisa dentro de uma empresa. Nós temos que, às vezes, criar propostas pequenas. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e nós fazíamos, por exemplo, café da manhã uma vez por mês. Aí um dia minha chefe disse, olha, o próximo café da manhã ninguém pode trazer coisa de confeitaria, tem que fazer. Tem que fazer, e nós vamos ver a melhor receita, vai ganhar um prêmio e tudo mais. Gente, o povo levou tão a sério, teve um que acordou a mãe às 4 horas da manhã para fazer um bolo. Claro que não foi ele que fez o danado, né? Foi a mãe. Então, por que eu estou colocando um exemplo desse? As empresas, às vezes, elas pensam que elas têm que investir, né, em lá, contratar um bambambam, um psicólogo, contratar um profissional caríssimo, não. Às vezes as pessoas, elas estão infelizes dentro daquela empresa por coisas muito pequenas. Tá? Por coisas muito pequenas, por quê? Porque elas não se sentem participe daquela empresa. É a mesma coisa, às vezes você vai numa festa, já aconteceu isso comigo, eu me arrumar toda aí numa festa, chegar lá e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse mundo é estranho para mim. Esse é o maior erro das empresas, tá? Maior erro, tá? É ter uma equipe que não se sente dentro daquela empresa. E hoje, por mais dificuldades que algumas empresas estão passando, mas aquela empresa que tem chamado a sua equipe, que tem conversado, que tem tido o papo reto que nós falamos e buscar soluções, tá? Ela está, conseguindo aí tocar o barco, tá? Dentro dessas situações. Então, por mais que uma empresa ela invista em máquinas, ela invista em layout, ela invista nisso, o maior tesouro que uma empresa tem dentro dela são as pessoas. Porque uma pessoa destrói uma empresa. Uma atitude destrói um produto. Tá? Destrói um produto. Então, a empresa, ela precisa investir em aprendizagem, em troca, criar esse processo de aprendizagem.
tá? Como é que eu aprendo? Através das relações, né? Eu, eu trabalho com ensino EAD, mas com ensino remoto eu nunca trabalhei. Primeira vez que eu estou trabalhando. Né? Eu já estou há 5 meses dentro de casa, trabalhando em casa. E eu tive que correr atrás, né? Usar Skype, usar isso, usar aquilo, esse dá certo, aquele não dá, e ligava para um e ligava para outro. Tem um cara aí que se eu ligar para ele, ele não me atende mais. Ele foge de mim, né? E hoje você não tem que ter mais resistência. Então, se você não sabe uma coisa, você tem que dar um jeito, você tem que se virar. Então, o que é esse processo de aprendizagem? É o conhecimento, é o saber ser, o saber fazer. Tá? Então, eu tenho que saber fazer e eu tenho que saber ser. É igual a sigla chá. Então, eu vou ter lá competência, habilidade, atitudes. Tem um autor aí que colocou mais uma letrinha atrás aí. Então, o que é a competência? É eu comprovar para vocês que eu sei o que é psicologia comportamental. Eu tenho meus diplomas, tudo, tenho meu currículo, lá no currículo Lattes, quem quiser saber, eu sou pedagoga, psicóloga, e tem lá no meu currículo Lattes a minha formação. O que é habilidade? É a prática. Então, eu chego aqui, eu falo que eu tenho competência para isso, que eu tenho competência para aquilo, mas eu tenho que ter habilidade. E o que é atitude? É o meu comportamento, é a minha maneira de ser. Eu tenho que pensar nisso. Pessoal, o que são as competências do saber? O que são as competências aqui do saber? Então, o que são essas competências aqui? É a seleção da informação, é a explicação, é a reflexão, é o conceito. Então, eu vou lá, eu vou explicar para aquele colaborador como que funciona isso. E depois eu vou fazer aqui uma seleção da informação, uma reflexão e o conceito. Qual é o conceito que eu tenho disso? Bom, o que são as competências? As competências aqui. As competências aqui do ser. Então, eu tenho que ter aqui determinação. Amados, a vida não é para amadores. A vida é para os bons. Eu ter dinamismo, eu ter criatividade, eu ter envolvimento. Ai, meu Deus, agora o mundo vai se acabar. Não, o mundo não vai se acabar. Quantas crises, meus amores, é que vocês são novinhos, aqui eu estou vendo por algumas fotos. Quantas crises nós já passamos? Quantas coisas nós já passamos? E estamos aí. Então, nós temos que ter o quê? Determinação. E a vida acontece no aqui e agora. Uma empresa, ela tem que pensar a curto, a médio e a longo prazo. Hoje ela tem que pensar cada vez mais rápida. Então, eu tenho que ter aqui dinamismo, criatividade, envolvimento. Agora, como que eu vou ter uma gestão de pessoas, um pessoal que trabalha com a psicologia organizacional que estão morrendo, que estão desmotivados? Quem trabalha com pessoas, tem que ir lá dentro de si
e trazer alegria, né? E trazer a alegria, tá? Trabalhar a questão da alegria. Bom, pessoal, além disso, nós vamos ter aqui a competência do fazer. O que é a competência do fazer? Eu prefiro ir colando assim, porque eu gosto de ficar olhando para a tela, senão eu fico olhando para o slide, tá? Então, aqui, nós temos aqui as técnicas, a experiência e a ação livre. Tem que ter técnica. Então, eu tenho que ser, tá? E eu vejo assim, que nós temos que viver, trabalhar a questão hoje da compaixão, a questão da amorosidade, enfim. E eu tenho que o quê? Que saber fazer as técnicas. Que técnicas que eu preciso saber para eu trabalhar dentro de uma empresa com a psicologia organizacional? Primeira coisa, ter habilidade de saber lidar com gente, com pessoas, tá? Ter experiência, ter uma ação sobre, ter sabedoria, ser uma pessoa mediadora. Eu não posso trabalhar na área de gestão de pessoas ser uma pessoa conflitiva. Outro dia eu fui numa reunião e a líder começou a elogiar pessoas na frente de outras. Eu nem dei bola, porque para mim, elogio não me enche a barriga. E eu já passei dessa fase, tá? Eu procuro dar o meu melhor, fazer o meu trabalho bem feito. Claro que eu tenho falhas, tá? Mas tem pessoas que se desmotivam. Aí eu cheguei em casa, tocou o celular, uma chorando. Daí eu falei, não dá bola. É porque ela nos humilhou. Eu falei, Então tem gente que faz isso, quer dizer, perde uma equipe por causa de uma atitude. Chama a atenção da pessoa na frente dos outros, ou elogia um. Então, quando você vai elogiar na frente de todo mundo, você tem que elogiar a equipe. Quando você vai chamar a atenção, você vai chamar a atenção da equipe. Se são coisas individuais, você vai chamar no individual. Então, nós que trabalhamos com pessoas, precisamos ter essas expertises. Precisamos ter essa questão do bom senso. Tá? Quantas crianças, quantos adultos que têm problemas hoje, por quê? Porque foram humilhados quando eram criança, quando eram adolescentes. Ninguém quer ser humilhado. Tá? Na realidade, todo mundo quer o quê? Aplausos. Você quer escutar que você não é bom, que você é isso, que você é aquilo? Não. Você até quer escutar, mas de uma maneira diferente. Não de uma maneira humilhante aqui. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Aprendizagem compartilhada. Tá? Aprendizagem compartilhada. Uma época eu trabalhei numa empresa muito grande, mas faz muitos anos isso, e eles passaram por uma situação financeira muito difícil, por um erro, perderam dinheiro por uma falha, mas acontece. Às vezes a empresa, ela faz um investimento, errado, ela dá um tiro no escuro. E nós sempre acostumados a trazer bambambãs de fora, e tinha lá a semana lá de treinamento, lá de formação continuada. Eu falei, olha, vamos aproveitar os profissionais da instituição. Pessoal, foi a melhor semana de treinamento. Além disso, nós descobrimos lá grandes talentos dentro da organização. Então, às vezes, a empresa, ela intimida,
né? Eu digo assim que tem instituições que são adoentadas psicologicamente, né? Criam ambientes persecutórios, ambientes ameaçadores. Para que isso? Isso não tem mais necessidade. Nós estamos em pleno século XXI, tá? Em pleno século XXI, precisando de quê? De ambientes saudáveis, não neuróticos, psicóticos, esquizofrênicos, né? Tem sempre o fantasma atrás, né? Esse é o esquizofrênico. Tem alguém me perseguindo aqui, tá bom? Então, né? Equipes que aprendam, um aprender com o outro. Eu ensino tudo, eu passo meu material todo para aluno, para todo mundo. Publico. Professora, a senhora me ajuda aqui, vai, pega aqui meu material. Imagina. Sabe, será que o ser humano ainda não entendeu que ele vive no mundo que não é dele, que nada nos pertence? O que te pertence? Então, equipes que aprendam. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás, que eu já trabalhei, né, um monte, né? Eu já estou quase. Então, me aposentando. Então, o que acontece aqui? Todo ano eu falo que eu vou me aposentar, né? Minha família dá risada. A minha irmã, hoje eu falei, ela disse, lá vem com essa frescurada, vai te aposentar nunca. Então, eu trabalhei numa empresa que eu só trabalhava na área de gestão, na parte de recrutamento, de treinamento e tudo, e tinha uma moça que só fazia folha de pagamento. E a minha gerente disse, Edi, você tem que aprender a fazer folha. Eu falei, ela não vai me ensinar. Pessoal, ela me ensinou tudo errado. Foi um desastre a minha folha de pagamento. Tá? Então, né, para quê? Para quê? Isso. Motivação. Trabalhar a questão da motivação. Pessoal, a motivação, ela vem de dentro para fora. Hoje nós temos um número muito grande de pessoas entristecidas, depressivas, desmotivadas, mas nós temos que trabalhar aí a questão do autoconhecimento. A coesão social. Tá? Eu acho assim, pessoal, tem coisas que não valem, certas discussões que não valem a pena, às vezes, nós adentrarmos. Não vai acrescentar nada. Desconhecido, pessoal, quem é, será? Quem é, será? Não tem nome. Não sei se é algum aluno, já que ele entrou, porque eu tenho, sabe, um monte de gente às vezes entra nas minhas aulas. Hein? Bom, interações cognitivas. O que são essas interações cognitivas? É essa troca de aprendizagem. É o que o outro sabe, o que o outro não sabe. Todo mundo aí, trocando experiências aí. Pessoal, como que eu vou implementar esse processo de aprendizagem? Primeira coisa que você tem que pensar, quais são as metas? Se você pensar na empresa, quais são as metas da empresa? Mas você também pode pensar em você. O que você precisa aprender? Tá? Quais são os papéis da equipe? Por que tem muitos conflitos dentro das empresas? Porque, às vezes, os papéis, colegas, eles não estão muito definidos aqui. Definir os espaços. Então, eu colaborar lá com a Eliane, com a Sirlene, com a Franciele, dar ideias é uma coisa.
mas eu também não posso estar invadindo o espaço delas. Estabelecer critérios aqui, resultados, né? Avaliar esse processo, tá? Então, eu tenho que pensar, né? Como aprender? Criar grupos. E hoje, gente, eu acho assim, ó, que as redes sociais hoje, você pode criar um grupo de WhatsApp para trocar experiência, você pode trocar um bate-papo. Eu estava lendo uma reportagem, acho que foi ontem ou hoje, que tem empresas que estão investindo em rádio, tá? Rádio interna. Eu não sei como funciona isso, porque eu não entendo de tecnologia complexa, tá? Eu não entendo de tecnologia complexa, mas tem muitas empresas hoje investindo em rádio, né, para passar uma notícia, né? Professora, tá bom. Cacá, tá. Tá bom. Uhum. É Caroline. Não, sem problemas. Uhum. Esses tempos eu fui dar aula, né, Caroline? E eu chamando a pessoa Maria Fernanda, e ele estava no computador da esposa também. Tá, sem problemas, tá bom? Uhum. Ótimo, obrigada. Não tem problema, né? Cada um. Tem muita gente aí, né? Dividindo computador, celular. Tem amigas aí que têm 2, 3 filhos, têm aula no mesmo horário, né? Estamos aí. Estamos nessa aí, né, Caroline? Caroline, né? Caroline Ferreira. Ok. Tá bom, Caroline. Estamos aí. Então, nós temos que pensar aí nesse processo. Será que era ele que eu disse não? É porque desconhecido eu tenho medo, sabe, pessoal? Tá? Eu tenho medo porque hackearam até o meu celular esse final de semana, tá? E eu dava aula aí num link e entrava gente de tudo que é lugar, né? Bom, então nós temos que pensar aí nesse processo, né? Como que eu vou criar esses grupos de aprendizagem, de troca, né? Às vezes alguém domina o inglês, pode fazer um grupo de inglês, alguém domina uma ferramenta na internet, tá? O outro domina uma ferramenta na área financeira, na área de logística, na área de computação, na área de administração. Então, nós temos que pensar aí nesse processo. Tá? Eu vou para a aula 3, tá? Eu dividi assim: 3 aulas eu vou trabalhar hoje e 3 aulas na próxima aula. A aula 3, nós vamos trabalhar aqui as ações da psicologia organizacional, tá? As ações aqui da psicologia organizacional. Então, o que que ela tem que fazer primeiro? Um diagnóstico da empresa, né? Verificar quais são, fazer uma reunião com os líderes, com os gerentes, verificar quais são as dificuldades, descrever aqui as dificuldades. Depois, compreender, né? O que está acontecendo, em que nós precisamos investir em liderança, em treinamento, enfim, o que nós precisamos aqui investir? Prever e controlar, tá? Nós temos que cuidar muito com essa parte da psicologia organizacional, porque a psicologia, às vezes, ela é muito subjetiva. Nós trabalhamos muito com o discurso, com a fala,
tá? Mas nós temos que buscar o quê? Ações práticas agora, questões práticas. Né? E não adianta ficar devagar, né? Não dá tempo, né? Nós temos que pensar nas questões práticas, o que que realmente vai resolver aquele problema, tá? Uma outra questão aqui é a da estrutura. A estrutura organizacional. Então, a divisão de trabalhos, padrões de coordenação, de comunicação, fluxo de trabalho, poder formal. Porque dentro da empresa, nós temos as pessoas que têm poder formal. Ele é um líder, ele é um gerente. Mas nós temos aqueles que fazem liderança informal, que tem uma grande influência sobre o grupo. Tá? O fluxo de trabalho, às vezes alguém está sobrecarregado, o outro não. A questão da comunicação, muitos conflitos, muitos problemas dentro da empresa acontecem aqui por questões de comunicação, tá? Por questões aqui de comunicação. Pensei que era algum aluno aí perdido. Não. Aqui nós vamos ter o quê? Vamos ver se cola aqui. Acho que não vai colar, que é figura. Figura não vai dar. Então, nós temos aqui o comportamento individual, a questão da personalidade e dos valores. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente. Todo mundo sabe disso. Até as crianças. Se você perguntar, as pessoas são diferentes. Nós sabemos, mas nós não compreendemos. O ser humano, às vezes, ele vive na ignorância. Ele quer mudar o outro. Colegas, eu vou ser bem franca aqui com vocês. Eu já passei dessa fase. Tá? Eu já passei dessa fase, eu tô com 54 anos, né? Então, você chega numa fase da tua vida, você não quer, grandes mudanças você já não quer fazer, você vai ser meio que se acomodando, tá? Mas eu já passei dessa fase de querer mudar alguém. As pessoas mudam, elas melhoram, tá? Agora, por que que a pessoa às vezes vai num terapeuta, o terapeuta conversa com ela e diz assim, pode ir embora. Você não quer mudar, tá? Então, veja bem uma coisa, por isso que uma empresa, ela tem que investir, ela dá uma chance, ela dá duas, ela dá três, ela dá quatro, Às vezes ela tem lá um colaborador excelente na área técnica, mas na área comportamental ele é péssimo, tá? Ou ele é excelente na área comportamental, mas ele é péssimo na área técnica, tá? Então, nós nunca vamos ter um colaborador ideal, Nós nunca vamos ter uma empresa ideal. O mundo é dinâmico, tá? O mundo é dinâmico. O mundo é dinâmico, ele está sempre em mudança. Mas se a pessoa ela não quer mudar, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Você vai obrigar ela a mudar? Tá? Então, nós temos que pensar nessa questão. Por isso que as empresas têm que ter ferramentas, subsídios, avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional, feedbacks, para quando a empresa fala, olha, nós já te demos 10 chances, você não melhorou, tchau e benção, ele saber por quê. Ele saber por quê. Tá? Então, a questão da personalidade, dos valores, da individualidade, e aqui nós vamos adentrar onde? Na questão cultural. Cada empresa tem uma cultura enraizada. Tá? A cultura é muito difícil de você mudar, uma cultura organizacional. Principalmente se essa instituição ela tem muitos anos.
Eu falo que mesmo que os fundadores morrem, parece que eles estão nas paredes. Eles estão lá, assim, você olha assim, eles estão lá dentro. Então, nós temos uma questão cultural, uma questão comportamental aí das empresas, e cada um é um dentro desta organização. E aqui, né, a questão do estresse dentro do trabalho, tá? A questão da angústia, dos desafios, da avaliação negativa, do conjunto de reações físicas, químicas, mentais. Amados, tem coisa melhor na vida que você trabalhar num ambiente de leveza, que você se sente livre, tá? Não tem ninguém, né? Não tem nenhum fantasma atrás de ti te olhando. Não tem coisa melhor. A ansiedade, a angústia, as preocupações, elas fazem parte do nosso dia a dia, mas nós temos que buscar um equilíbrio nisso, né? Por que que a equipe está angustiada? Vamos trabalhar isso. Por que que a equipe está depressiva, está triste? Vamos trabalhar isso. Criar aí projetos de bem-estar, dar feedbacks positivos, trabalhar a questão da saúde desse trabalhador de uma maneira geral. Isso é fundamental, tá? Percepção, né? Isso aqui é tira e queda. Como você se vê? Tá? Como você se vê? Existe uma dinâmica bem fácil de fazer. Você vai na frente do espelho e olha bem dentro dos teus olhos. E fica lá. Como você se vê? Como você se julga? Como você julga os outros? A maior ignorância do ser humano, né, é aponta a falha do outro. Mas e as tuas falhas também? Como que nós conceituamos aqui? Temos que pensar nisso. As emoções dentro do trabalho. Tá? A questão aqui das emoções dentro do trabalho aqui. Como episódios fisiológicos. Então, claro, se o funcionário não está bem, eu tenho que primeiro, tirar todas as possibilidades que ele tenha algum problema fisiológico, tá? As questões psicológicas. Tem pessoas aí que têm problemas, né? De depressão, de tristeza, de angústia, de bipolaridade, enfim. Então, nós temos que observar isso, as questões do comportamento. Pessoal, e também aqui a questão das lideranças dentro da... a questão aqui das lideranças dentro das empresas. Então, como que eu vou influenciar, planejar, organizar, controlar? Tá? Então, é aquilo que eu falei anteriormente, tem muita gente que tem o papel de líder dentro de uma empresa, tá? Mas não é ele que exerce a liderança. Tá? Pessoal, vamos lá, então. Alguma dúvida? Alguma dúvida, O que vocês aprenderam hoje? Podem escrever aqui. O que vocês aprenderam? O que vocês gostariam de compartilhar conosco? Vamos lá. Podem falar ou escrever. O que você aprendeu?
como foi a aula, e se você tem alguma sugestão. Se você tem aí alguma sugestão. Quem se manifesta? Quem gostaria de comentar? O que vocês pensam, né, sobre a questão da psicologia organizacional? Excelente aula, para mim foi exposto pontos muito relevantes e que vivenciamos no dia a dia profissional. É bem isso, né, Franciele? Eu sou muito pé no chão, pessoal, tá? Então, eu trabalho a questão da realidade, tá? Eu acho que as questões teóricas, os teóricos, os pensadores, vocês vão achar em livro, em artigo, aquilo que eu coloquei, a psicologia, ela tem mais de 320 teorias explicando qual é o papel dela, quem é ela, daí tem lá psicanálise, gestalt, psicologia comportamental, enfim. Haitiana tem várias. Daí tem mais as alternativas, hoje, a psicologia holística e um monte de coisa arada aí. Tá? Mas o que as empresas precisam? De soluções, de coisas práticas, rápidas, de resolver. Tem uma proposta muito interessante que é a mediação. A questão hoje da mediação, arbitragem e mediação também, né? Quem mais? Só a Franciele vai falar? Opa, achei muito interessante a aula, os exemplos utilizados, a explicação fica mais fácil. Também estou usando o computador do namorado. Esses namorados, ainda bem, né, que tem namorado. Ainda bem que ele empresta, né? Gente, eu estou com 3 computadores aqui em casa, só o que funciona. Eu penso assim, se quebrar esse, daí eu estou ferrada, né? Até a minha impressora resolveu quebrar. Então, ficaram doentinhas. Quem mais aí? Vamos lá. Ai, só 2. Ai, que triste. Não, olha, eu dou aula remota para... Achei ótima a sua aula, anotei tudo. Parabéns, professora. Muito obrigada. Então, eu dou aula para ensino de graduação, né? E às vezes eu trabalho num outro sistema que eu ligo para eles. Esses dias de manhã eu ligava, um entrava, outro não entrava, daqui a pouco eu comecei a escutar ronco, sabe? Ele deixou a câmera ligada e foi dormir, certo? Para esperar. A professora vai me ligar amanhã de manhã. Ele estava roncando na aula. Ai, ai, essa meninada é complicada, né? Vocês ligam a câmera e vão dormir? Não, né? O Dalmir, quem mais aí? A Cristiane, a Sirlene. A Luciane não vai falar, Luciane? A Luciane tem que falar, né? Olha, não acredito. Ô, prof, Oi. vou ficar quietinha, a aula é sua, não é? Eu não tenho que ficar me metendo. Estava maravilhosa. Não, mas pode falar, né, Luciane? Não, né, prof? Eu fiquei escutando ela inteirinha hoje, muito boa. Pode. Não, mas pode falar também, senão eu não ligo. Ó, você sabe que eu não, né? Eu acho assim que nós estamos aqui para melhorar, né? Nós estamos aqui para melhorar. Amei a sua aula, ainda mais com relação à empresa. Eu vejo assim que nós estamos vivendo um momento diferente e que
o que vale hoje é você estar bem, né? Você precisa estar bem com você mesmo, independente da onde você está. Muito feliz pela retomada das aulas, mesmo que nesse formato adaptado, aula muito proveitosa. É isso aí, Elaine Ribeiro. Tá? Então, né, eu vejo assim que o ser humano ele tem que estar bem, independente aonde ele está, né? E a minha mãe, ela me ensinou uma coisa, minha filha, se você tiver R$ 5, aprenda a viver. Se você tiver 10, aprenda a viver. Né? Mas eu vou falar para vocês, eu adoro uma nota de R$ 100. Agora vai ter de 200, né? Então, isso aí, Eliane, né? Então, então nós temos que aprender a viver, né? Tem para encerrando a aula, eu vou contar duas historinhas bem rápido. Teve um cara, vivenciou muito tudo isso no dia a dia, é importante saber o real papel da psicologia na organização, isso mesmo, Cristiane. Tá? Na próxima aula, vou ver se eu vou trabalhar umas dinâmicas com vocês e tal. Adorei sua aula, professora, você é muito dinâmica, eu gosto de aula assim, que contribui na nossa rotina, independente do cenário que vivemos. Eu não quero saber, sabe? Eu, quando alguém me liga e começa, amado, troca de assunto. Né? Eu escuto música, né? Eu estava com o irmão com esse negócio que eu não falo o nome. Daí ele estava em casa agoniado. Eu falei, escute música, vai ler, né? Já tá melhor, já tá bom já. Né? Então, nós temos que aproveitar, né? Aproveitar o momento para nós melhorarmos, tá? Eu não sei se eu piorei, eu acho que eu estou melhorando, né? Sendo uma pessoa mais, de mais compaixão, não sei. Então, nós temos, como vou encerrando essa, vou contar duas historinhas. Então, tinha um senhor que ele queria ser líder, ele queria ser gerente, ele queria ter um cargo. Aí um colega dele disse assim: olha, você vai lá em tal cidade, você vai encontrar um monge. E esse monge vai te ensinar a ser um líder. E ele chegou lá nessa cidadezinha, ele achou que ele ia achar um castelo, uma coisa linda. Daí o homem disse assim: não, o monge está ali na praça com aquela vaca ali, toda cocosada. Aí ele falou: mas eu? O que o senhor não vai me ajudar? Ele é o monge, o senhor não quer falar com o monge? Daí ele falou: tá. Aí foi lá, chegou, se apresentou, que ele queria ser isso, que ele queria ser aquilo, que ele queria ser não sei o quê. E se o monge não tinha uma mágica para ele se transformar, né? Ele queria ser o bambambam, o último biscoito do pacote, né? Essas coisas aí. Dizem que não é, né? Que o último biscoito do pacote está rachado. Aí o monge disse: olha, tem essa primeira aula sua é lavar essa vaca toda cocosada. Ele disse: sim, mas eu não vou lavar essa vaca. Ele disse: então, eu não posso te ajudar. Né? Então, o que é isso? É ser humilde. Então, um grande líder, ele é humilde. Tá? Um grande líder, ele é humilde. E tinha uma outra historinha, bem rapidinha, né? Foi morar um senhor do lado de uma família, numa casa. E a filha do dono ficou grávida. E ela falou para o pai que era daquele homem. Quando a criança ganhou o neném, o pai dessa menina foi lá, colocou o neném na porta da casa daquele homem. Ele não abriu a boca. Ele acolheu a criança, foi criando a criança e tal, não falou nada. Aí, um belo dia, a filha desse homem que tinha engravidado teve um peso na consciência e contou para o pai que não era esse homem que tinha engravidado. Aí o pai foi lá, pegou a criança de volta e o homem não falou nada. Né? Então, moral da história. Às vezes, né, a gente ganha a vida no silêncio.
Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Se deixar, eu fico aqui até amanhã contando história. Tá? Então, uma boa noite para vocês. Mais alguém? Alguém quer contar alguma historinha? Adoro história. Não? Então tá, boa noite e até semana que vem. Pessoal, antes das 8, tá? Eu vou ver se na próxima aula eu consigo entrar uns 5 minutos antes, tá? É que eu atendo um grupo antes, tá bom? Eu tenho que fechar aqui a gravação antes que eu esqueça. Eu vou interromper a gravação aqui, depois eu passo lá para a Luciana.